Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma figura de linguagem que ela atravessa o ambiente material de enaltecer a partir da linguagem uma matéria, né? Porque ela apresenta um processo desfigurado daquilo que a gente tem como raciocínio primário. E o que é esse raciocínio primário? É como se a gente tivesse um armário na mente e esse armário ele está aprendendo todo o volume de dados que a gente guarda das matérias em conjunto de dados que cerebelam essa matéria a partir da contração de adjuntos vestuais. E aí nesses armários a gente apronta a partir de contrações sinápticas desses volumes de dados aquilo que a matéria expõe. Porém, quando a gente quer efetuar essa exposição material, a gente personifica esses dados. A gente faz uma prosopopeia desse investimento e dessa semente de personificação material. A gente cria algo que aparenta ser verdade pelo nosso investimento, e nós contraímos uma cadência de sentimento que fica até sendo verdade para os nossos contracionantes moleculares, para as nossas organizações de sentimentos. Porém, quando vemos ou lemos, tá escrito, tá ali, mas a razão não deixa acontecer. Isso não acontece, né? Só acontece numa personificação. É claro que dentro das várias linguagens que a gente desmontou para vestir esse crédito de transmissibilidade, a gente tem uma que é a linguagem eterna, que é a linguagem que todos os nós falam, até mesmo aqueles que a gente acredita não falar, que é a linguagem da energia. E aí essa expressão atômica da energia de cada ser, de cada matéria, fala por si só, e nós caracterizamos aquilo que ela nos investe a partir de investigações. Vejam só, investigações. Então, sons caracteriza para nós energias. Porém, as energias que a gente caracteriza no som são energias mecânicas, que nós conseguimos desmovimentar de nós para o exterior por conta das diferenças de pressões aéreas que os nossas câmaras pulmonares, nossas câmaras de ar dentro de nós conseguem desaerar, expelindo. Então existem rimas para os músculos, e quando a gente controla a cognição desses músculos, a gente consegue soar rimas de controles.
e aí a gente expõe as notas harmônicas dessa rima de controle. E aí agora a gente entra na fonologia, é o estudo de sons produzidos pelos seres. E a gente percebeu que esses sons, sobre a propagação ambiente, eles descontraem bem intimamente a partir dos expoentes de repercussão. Então a gente tem a onda que vence desvencilhando na atmosfera uma onda, uma força, um ponto de colisão, e esse ponto de colisão mais alto decai, que é o ponto de colisão dessas forças que a gente imprime na atmosfera. Não só nós imprimimos, mas todas as gravitações imprimem. Todos os veículos vivos da natureza imprimem esses sons em vários volumes de som, em vários investimentos de excreções. Isso é muito interessante porque isso faz com que o organismo se desafie para converter o meio a partir dessa movimentação sonora. E nós praticamos isso já há anos e aperfeiçoamos isso a ponto de nos tornarmos mestres musicais. E aí todas as engenharias, todas as matemáticas se aperfundem muito bem dessa cognição, porque esse ponto de colisão manda no movimento arteriolar, manda no movimento muscular. E aí, ligado a essa colisão, a gente diz ser doutor de instrumentos de emissão sonora. Só que a emissão sonora, ela não está destituída da emissão visual eletromagnética. E toda essa implosão, todos esses pontos de colisão geram também energia difratárias nas propagações visuais. Não é à toa que os nossos olhos assemblam todas as ondas que se movimentam no meio, causam diferenciação de ondas eletromagnéticas estacionadas nos nossos consentimentos de vibrações intermediárias, né? Interligadas a esses entendimentos. E aí toda essa desafinação de onda nos causa movimentos também, até para poder interpretar qual que são os pontos de colisões que estão causando esse movimento, essa vibração, para ver se é um risco e o que a gente pode fazer para desarriscar isso dentro do princípio da sobrevivência, dentro do princípio da homeostase, que é uma palavra que define a ecossentenciação dos sistemas orgânicos dentro das controladorias de meio, das forças motrizes desempenhadas. Esse papel ele é muito importante na natureza porque ele é como se fosse o espelho da revelação de um Criador para nós. Porque a gente não consegue ultrapassar isso. A gente consegue desenvolver a ilusão de ultrapassagem, mas a isso a gente não ultrapassa. A gente só morre a isso. Esse é o fim da vida. Quando a gente tenta ultrapassar isso,
no sentido verdadeiro, é a morte que a gente encontra do outro lado. E até então a morte tem sido descrita de várias formas, porém nenhuma delas se mostra confiante, né? A gente tem até mesmo as personificações e as prosopopeias falando sobre morte, né? Mitos e vários contos afora, de que vai ter ultravida ou não, né? Bom, mas tentando não sair muito do lado da que a gente vai praticar entendimento, vejam só o quanto a gente se aprofundou nessa compreensão de sons. E aí, descompondo as variabilidades de sons dentro dos veículos materiais, a gente acabou se tornando obradores, ou seja, desobradores, desvibradores, desbravadores de matérias em aperfeiçoar a produtibilidade de sons para poder fazer disso uma mimese do nosso retrato, de provocar sons aos outros e de servir aos outros desse som. Incrível, né? Essa história é incrível. Ela é magnificente. Ela nos traz muita coexistência entre uma verdade que o ser pratica, a sobrevivência. Então, para aprofundar nesse conhecimento, a gente vai começar a falar, e aí o que a gente vai ver? A gente vai ver que os doutores, eles são afinadores. Eles buscam desconhecer os seres a partir desse estetoscópio aqui, para afinar os seres sobre aquilo que eles vêm reclamando, desafinação sobre aquilo que eles têm reclamado como um desafio. E é isso que os professores aprovam em nós. A capacitância que a gente tem de dissolver, de solucionar desafios impostos por eles. E muitos desses desafios são irrigados de figurinos, de investimentos desses doutores que afinaram as matérias para versicular razões de som sobre elas. E algumas matérias são desafinadas por propósito, de ver o quanto enamorado o ser é dela, para construir entre os movimentos de controle a afinação que esse objeto desafinado pede. E aí, eis um desafio que vale a pena viver, não é mesmo? Bom, então vamos lá, vamos investigar agora nas lâminas um pouco dessa inteligência. Personificação. Então o som, ele é um dado exato. Já vamos pôr aqui, o som é exato. É martelar temática de cisma, de cismar em reger matéria, né? Então colocar a matéria para reger, né? Você colocar a matéria para reger sobre sua sentença e produzir
energia de flição é afinar ou desafinar algumas bandas de meios, ou seja, a atmosfera. Tudo bem? Então, uma coisa que é exata é o som. Não há nada mais exato do que o som. E o nosso organismo é exato. Então, logo, nosso organismo é um som. Nós passamos a vida inteira procurando escutar esse som na paisagem dos outros. E isso é tão lindo, cara. Isso é tão lindo que às vezes isso é a graça de viver. Entendem? Bom, só que dessa graça a gente rege e esculpe a variação de graça e colhe esse extrato e diferencia-se de colher a si mesmo nessa exatidão, nesse órgão de excretar sons. Tá. Então você sabe que o tempo todo você é um som. E o som se alimenta de variação de som. Então, o reger é necessário, e todas as matérias possuem seus sons, e nós colecionamos esses sons em nós, ou o volume deles. Entendem? Conseguem entender esse princípio? Porque esse princípio, ele que vai ficar descarregando a gente sobre a sabedoria que a gente diz ser. Então olha só, esse conhecimento fica em nós, investindo em nossa harmonização, a capacitância de apreender esse som ou essas matérias. Perfeito? Então, o que a gente recolhe do meio? A gente recolhe sons. Só que o som ele não está destituído da matéria. Ele não está. Som não está destituído da matéria. Ele a acompanha. Então, a gente pode dizer que o som é uma imagem exata da matéria ou
da parte da matéria que escutamos. E então, agora a gente pode entender o que é persom. Né? O que é o persom? Persom é pedaço de som de uma matéria. Logo, quando eu descrevo uma matéria, ou quando eu vejo uma matéria, ou até quando eu escrevo uma matéria no plano da escrita, eu consigo moldar sobre artificialidades, sobre reações, as peças, os pedaços de sons. Então eu consigo ter um persom, um som, uma matéria personalizada. Perfeito? Matéria personalizada. Bom, e essa linguagem é subjetiva. O que é subjetivo? Pertinente ou característico de um indivíduo individual, pessoal, particular, que pertence ao sujeito pensante e ao seu íntimo. Então a personificação, ela tem uma cognição subjetiva pela alusão que pertence essa inauguração, essa sensação. Então você tem existe uma certa subjetividade nessa utilização, que pode ser moldada ou não, ou subtraída. Você também pode subtrair essa subjetividade. Tá. Então o que a gente vai falar agora? A gente vai falar dessa. Vamos ver aqui, ó. A linguagem subjetivada pelos pulsos de apreendimento de utilizar matérias e falar atravessando elas pelo fluxo de alvos de medo. E aqui, ó, pelos fluxos de alvos de medo. Porque tudo que dá medo sofre um diferencial no organismo, né? Então você tem o medo. Medo é um diferencial desapreendido, né? Então quando você não consegue conectar o som em si, para controlar o ponto de flição, vamos por fissão, né? Quando conectar um som em si para controlar o ponto de fissão, se você não consegue achar conectividade no ponto de fissão do som
para com o seu organismo, você gera um medo. Então você fica meio que enervado em opacidade, porque você fica se culpando, porque dessa fissão, desse som, você não consegue encontrar um ponto de mais e menos, um ponto de controle. E aí você se sente desprotegido. O que acontece então nessa sensação? O seu organismo começa a procurar proteção. Então, procura de proteção. E aí a proteção, ela vai fazer uma varredura no som e nas rimas sonoras que chegam perto de serem conhecidas. Graças a Deus, os sons eles têm qualidade semelhante de fissão. Vamos ver o que é fissão? O que é fissão? Fissão é o auto-efeito de fender, de cindir, cisão, separação. Então, olha só. É como se acontecesse isso na atmosfera, sobre o som. E aí ele decaísse em moléculas pequenas. E aí, uma dessas aqui, ó, o seu organismo vai encontrar rima, né? Por conta da apreensão, né? Quando você tem esse som decaindo aqui assim, ó, o decaimento vai chegar em um conveniente sentimento rítmico que está ao favor de seu conhecimento, porque essa é a bondade de Deus sobre nós, né? Se tem uma coisa que Deus foi bom, foi nisso, né? Foi colocar os decaimentos em semelhança. E aí você tem toda a vida semelhante pelo segmento celular, né? E quem tem provado muito isso é a biologia. Pelo de segmento celular. Vamos ver um pouco disso? A gente tem no modelo diversificado material que a faculdade ela é uma instituição, olha só, institui o som, ações e sons, qualidades energéticas de ensino superior. O que é superior? É aquilo que não dá mais medo, né?
Se um fio está eletricamente carregado, se a gente cria uma matéria para isolar esse fio, a gente consegue encostar nesse fio. Então, essa é a superioridade, é fazer camadas superiores a esses sons que nos desenvolvemos a partir dos reconhecimentos sensitivos, né? E aí, dentro desse armário, desse guarda-roupa, ou seja, guardar instituições, nós conseguimos contrair melhor os nossos organismos e apreender controle. E isso é a faculdade da mente, entende? E essa faculdade da mente, ela consegue credenciar os sons a partir de um volume de assimilação de sons sentenciados nessa semelhança e desamparado por imagens, por matérias desses sons. Então, quando a gente vai para o meio e a gente escuta os sons e assimila os sons, a gente desinstitui melhor esses sons e promove melhor as diferenciações dos objetos que as produzem. Isso graças à mente. Porque a mente, ela é um terreno muito sensível que desassemelha colisões, que são tipos de fissões, né? Então, fazer confissão é isso, né? É você desidratar esse terreno aqui, ó. É você airar a mente. Confessar é airar a mente. A mente, por ser esse ambiente que desmaterializa, ela consegue também fabricar personificação. Ou seja, ela consegue se inseminar e fazer vários tipos de contrações. Isso se chama guias matemáticas, isso se chama conjuntos, teoria dos conjuntos matemáticos. Quando você consegue contrair dois córtex ao mesmo tempo, é que você consegue fazer personificação, né? Você consegue controlar mais a sua mente. Então, o que é o controle de mente? Aqui, ó. Vamos falar da mente, ó. A mente, ela é um terreno muito sensível e ela consegue ser controlada pelos radicais sonoros que instituem a mente pelo apreendimento de contração. Como que é feito esse apreendimento? Você precisa ligar a sua mente na fonte de eclosão da onda na atmosfera. Ou seja, o ponto mais alto da onda. É como se a gente pegasse aqui, ó, ondas. E aí a gente tem a onda aqui, ó. E aí no ambiente, para a gente conseguir controlar a onda, a gente tem que fazer cristais de onda. A gente tem que solidificar a onda. E aí solidificar a onda
é você fazer a cristalização dessa onda. Então você precisa conectar esses pontos aqui, ó, na sua contração. E aí você dentro de alguma contração, de algum movimento motriz dentro do seu organismo, vão estar esses pontos aqui, ó, fazendo assim, ó. Só que como você controla o seu organismo e esse movimento motriz, você vai desafinando isso aqui, ó. Você vai criando força para poder subverter isso aqui, ó. Desescalar isso com o seu órgão e assumir outros estados dessa fonte. Você tem essa fonte aqui gerando essa onda. E aí, olha só, aqui é uma crista e aqui é outra crista. E aí o que você vai fazendo com a crista? Você vai apertando a crista com a sua força motriz. Só que você só consegue apertar a crista dessa fonte em você quando você consegue, quando você cristaliza, né? Você pega o vale e a crista e trabalha nessas amplitudes, desescalando isso. E isso é legal demais, porque você consegue até mesmo vencer a fonte. E o que é vencer a fonte? Ó, você virar a fonte para lá. Você deixar a fonte, fazer com que a fonte exista e te atrapalhe se ela estiver fazendo isso, né? Você faz, ó, um movimento horário com ela, ou anti-horário também, não tem problema, vai dar do mesmo jeito. Bom, então isso é a faculdade da mente. Você pega as fontes que facultativamente dizem fazer motrizes em você e desacelera elas institutivamente. E aí você dissemina elas. Então, na nossa mente, a gente tem guarda-roupas, guardas de contrações de conjuntos de rimas já muito processadas. E olha só, parou de acessadas. Então você consegue parar o acesso a elas ou o excesso que elas causam, porque você já fez muita repetição, e a repetição diz apertar controle de fibra sobre determinado estímulo. Logo, esse estímulo que é para alguém muito grande, para você ele pode ser controlado e deixado de ser grande, porém ele ainda vai continuar existindo. Tá. E aí a gente faz isso a partir dos espelhos. Eu não falei que o som ele é exato, só que o som, quando ele chega em nós, ele chega diminuído, né? E aí às vezes, para controlar esse diminuído, a gente faz um desespelho de proporções. Vamos entender isso, ó. Nosso organismo é um ótimo detector que trabalha para a nossa sobrevivência. É para isso que o nosso organismo foi feito.
né? Qualquer coisa a mais é para servir a outro organismo que espera crédito do seu, ok? E aí o seu organismo ele foi feito para você. E aí como que você consegue controlar todo esse som que é exato, todo esses raios solares, esse eletromagnetismo, esses fótons de luz que chegam a partir das exatidões, né? Então, se a gente tem espelhos exatos, se a gente tem o controle da mente, nós temos a autorização para desespelhar a partir de solidificação. Então, imagine que essa é o nosso detector. E aí a gente tem ondas chegando, ó. A onda chega aqui, e aí ela vai sair aqui. A onda chega aqui, e aí ela vai para cá. Então, dessa janela aqui, ó, e das ondas que chegam, vamos representar uma onda chegando aqui, tá? Dessas ondas que chegam, a gente tem várias ondas chegando ao mesmo tempo. Só que a gente agrupa toda essa onda, fazendo aqui, ó, a inversabilidade disso, né? Tudo que chega aqui, ó, é desespelhado no organismo, e o organismo ele contrai as proporções desse conjunto. Então aqui, ó, proporções de conjuntos. E aí nos nossos guarda-roupas de mente, a gente tem muitas proporções de conjuntos já contracionadas, né? Então a gente tem aqui um guarda-roupa, de contrações, ó. Contrações. Então a gente em contrações e ações, né? Ações quer dizer som e imagem. Quer dizer, ações são sons, são grupos de sons e imagens que assinam em nós contrações, ó. Ou seja, entram no nosso investuário. E olha o investuário aqui, ó, ao espelho, ó. O espelho é um investuário, né? A gente não tem nós não somos detector. Então o nosso espelho aqui, ó, é um investuário, né? E aí olha só como é que é exato. Só que eis o objeto e eis a materialização do objeto em nós a partir desse investuário de gesto, ecossignificado no organismo a partir de neuromodulações, de plasticidade neural e de colenergia distributiva, né? E aí por que eu estou falando disso? Porque a partir desse investuário e dessas proporções de conjunto, eu posso trabalhar nos dois lados da equação. Então olha só, trabalhando nos dois lados da equação. Vamos deixar assim, a equações. Então a gente tem dentro desse espelho plano,
eu posso transformar esse espelho a partir de contração, né? E aí como assim eu posso transformar esse espelho? Esse espelho ele não está me dizendo a detecção perfeita. Então eu tenho esse desinvestuário, né? Sempre aqui, ó, eu tenho o interior e o exterior, né? E aí, se eu tenho, dependendo do controle que eu tenho no interior, eu consigo ou não vencer o exterior. E olha, o exterior ele vem sempre assim, ó, no meio da janela que eu abro, e aqui sempre sai assim, ó. Só que eu, na qualidade de vetor, eu consigo diminuir a janela ou até mesmo aumentar ela um pouco, ó. E aí se eu aumento esse V aqui, ó, ele também aumenta. Ele sofre aumentos ou reduções, ou até mesmo isso aqui, ó. Então eu consigo afinar ou desafinar o meio externo a partir da minha contração, da minha subordinação. E olha só o que mais a gente pode fazer. A gente pode colocar o espelho para cá ou o espelho para cá, ou seja, tornar ele côncavo ou convexo. E isso vai modificar muito a natureza do investuário que eu vou desarmar no organismo para cerebelar esse conjunto de dados aqui, ó, de ondas que estão sendo afirmadas no meio e que estão para a gravação no organismo. A gravação no organismo. Tá, então isso é uma qualidade de edição de ondas, né? Você tem edição de ondas, só que a gente está falando do nosso organismo. Edição de ondas. Olha só que legal. É mais ou menos isso, né? Você consegue fazer edição de ondas. E aí desinvestir vários retratos para elas, né? E aí você consegue fazer personificação. Vamos ver se a gente acha uma boa aqui. Não achei não. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá. Toda essa equações não gera um produto? É igual a um produto. Esse produto ele é o resultado dessa assimilação. Só que essa assimilação ela é uma soma, ou ela pode ser levada a uma soma de muitos instantes. E aí esse interior
ele tem a equassomas de gravar mais ou menos desse conjunto. E aí isso diferencia muito os veículos dos seres em organização de instituição desses agravos de som, que dizem eles qualificação orgânica para controlar todo esse empreendimento de rimas. E aí a rima, ela sabe por que a rima é importante? Porque a rima é a solução de iterar um foco de contração. Então, sabe essa equação que busca controlar esse desespelho, esse investuário aqui? Você consegue controlar mais ou ficar mais íntimo da ação que equivale som e imagem rimando todo o conjunto de ondas que se dão por eficiente. E aí é por isso que a gente tem a rima de ondas que são por eficiente detectados e vetorizados por edição do ser que assente. Então, se você falar assim, fulano é profissional, é doutor, é isso, quer dizer que ele tem rima qualificada para ser e estar nessa profissão. E aí o que é fissão mesmo? Fissão é a partição da onda maior que faz que pode ser apreendida, ou seja, solidificada. O que isso quer dizer que a gente está falando? Quer dizer que é isso aqui, ó. Isso é uma profissão. É você dentro dessas várias ondas de fissão que tem nesse investimento de nutrir o meio, de interparear o meio e desespelhar o meio, controlando a partir da sua ordem, da sua ordenação motriz. É isso, ó, você dá de frente com a onda e pegar as cristas e o vale e desapertar ele sobre a sua sentença. Então veja bem, fissão é a partição da onda maior que pode ser apreendida, ou seja, solidificada. Embora, né, veja você, desses conjuntos de onda, né, você tem
ó, em somatórios de ondas no meio, né, artificiais e naturais. Aí desse somatório, quando ela bate no espelho, no nosso espelho, geralmente ela faz isso aqui, ó. Ela dentro dessa primeira conexão aqui, ó, ela digita ela faz um reflexo perfeito, uma exatidão, ó, uma exatificação. E aí depois dessa exatidão aqui, ó, que significa isso aqui, depois dessa camada de exatificação, deixa eu ver se a gente consegue. Ó. Então tá, vamos pôr pra cá. Depois dessa camada de exatidão, ou seja, desespelhada, né, a gente tem seres com vários tipos desse camada assim para esse tipo de onda. A gente tem um somatório de ondas do meio, que a gente tem o meio ambiente, vamos pôr aqui, ó, ambiente, e esse aqui é o somatório, ó, né? E aí a gente tem as ondas aqui, e aí isso aqui é a camada de exatidão desespelhada. Depois que você desespelha isso aqui, ó, isso aqui pode virar, isso vira uma onda grande e que permite ser decaída a partir desses cortes, dessas faculdades, né? E aí olha só como é que você faz o decaimento. É defissão, ó. Você vem ela aqui, aí ela bate aqui, ó, e aí gera duas ondas. Aí essas ondas aqui, ó, elas vêm, bate aqui, cada uma bate aqui, ó, e vira duas. E aí você vai desficionando ela. E aqui vira duas, aqui vira duas. Só que o comportamento dessas ondas, que vão virando duas e vão decaindo, vai da contração que o ser faz. Então isso aqui, ó, é a contração do ser. E aí cada ser faz uma contração diferente, desenvolvendo esse decaimento dessa exatidão detectada, que vem do meio. E aí essa contração é que define o profissional que a pessoa é. Então aqui, ó, essa contração que o cara faz define o profissional que ele é. Na verdade, todo esse conjunto, né? E aí, isso aqui para nós vai sendo rimado, principalmente para o profissional que lidar com isso. Então, essa é a rima. Essa é a rima. E aí essa rima, ela se torna uma fractal de perfeição do ser para com a solução que ele encontrou para poder ser melhor nessa controle, nessa contração, nessa forma de ser profissional, naquilo que ele desaceita ser, desarrima ser, né? Tarará. E aí a linguagem é algo que é comum para todos, é um veículo de ressignificação educacional, né? Então a linguagem é um veículo de controle, ou seja, de encamadar esse somatório matemático
material encamadar. E aí o que é encamadar? É você canular e produzir melhores camadas de barreira, né? Tá vendo essa camada aqui que faz coloca todas as ondas no meio para uma? Esse espelho da mente aqui, ó, esse chama o espelho da mente mesmo, ó. O espelho da mente. E esse espelho da mente, ele vai construir uma camada de barragem, né? E aí essa camada, dependendo de como ela estiver, a onda vai passar por ela. Passa por ela. Então, quanto mais linguagem você conhece, melhor você faz essa camada aqui, ó. E aí isso é a encamadação. É você fazer essa camada. Quando você reclama de algo, é como se você começasse a comer a sua camada. Você desmineralizasse essa camada aqui, ó. Reclamar é desminerar a camada, né? Desminerar ou seja, arrancar rima. Arrancar a rima pronta dessa camada. E essa camada é a camada de emulsão. Você tem a camada de emulsão, que apreende todas essas ondas e transforma em uma rima de contração ou uma contração. Emulsão, camada de contração. Ela transforma todas as ondas, toda chuva de onda em uma contração. Então é como se fosse um guarda-chuva. Legal? E aí, dessa chuva que ela guarda, né? Que cai aqui, ó. Ela entra aqui, ó. E é encanulada para você conseguir segurar ela, controlar. Eis Moisés, eis Miroises, eis a cruz. Aqui é deixa eu ver, sincamadação, né? Quero sincamadação. Sem reclamar da ação, ó. Sem reclamar da ação. Porque aí você vai se tornar um filho de Deus. Opa, o que eu fiz aqui, ó? Assim você se torna um filho de Deus. Assim, se você não reclamar da ação e a sentir toda essa chicotada, toda essa energia, você vai conseguir uma emoção cada vez mais forte e conseguir carregar a sua cruz e conseguir fazer as contrações que vão te tornar um bom profissional. Algum mistério nisso? Não, porque esses são todos nós. Essa é a vida, essa é a célula. A célula ela foi feita por esse princípio, princípio da sobrevivência. E a linguagem é um dispositivo que a gente eficientemente encontrou a partir de toda essas acordoações. Aí eu trouxe aqui a corda, né? Que a corda ela é uma rima material. Você tem uma matéria rimando sobre ela, né?
E aí nessa corda você consegue afinar e provocar sons. E aí desses sons você consegue começar a interpretar esses sons. E aí dessa interpretação, vejam só vocês, você consegue o diagnóstico do som, né? Toda matéria tem sua rima porque está acordoada por som de vibrações. Você tem diferenciais de vibrações, e aí, dependendo do detector, essas vibrações são ou não detectadas. Mas temos como detectar as vibrações de várias formas. E aí a gente tem o diagnóstico. A face de deusar a matéria. A investigação do uso. E o que é investigação do uso? É você andar para trás nessa equação aqui, ó. Você pegar e voltar para trás. Você pegar o profissional, pegar a contração que ele tem, pegar a onda, pegar a camada. Então isso é investigação do uso, de usar. E olha só que legal, cara. Se você tem notas desafinando-se, afinando-se, você tem essas rimas, a linguagem, a interpretação possível nos dá um limite. Então veja só. E testando os limites, chegamos em uma conclusão que aprova sabemos onde colocar a cruz se ficar ação que é igual ação, som e imagem, né? Aprendido. Isso tudo vira uma pressão interior que faz camada de emoção pela subtração e reposição nutrica de nutrientes, certo? E aí sim a gente começa a, vamos falar uma personificação, ó. Surfar na onda. Surfar na onda. Isso é uma personificação, né? A gente surfa na prancha, né? Surfar na onda. Quer dizer, a gente começa a... Quer dizer que a gente começa a editar as ondas e controlar
os limites possíveis de detecção que nossas camadas atendem ondas, porque nós temos muitas ondas no meio, e aí as nossas camadas de profissional, os nossos guarda-chuvas aqui, ó, essas camadas de emulsão, elas têm limites, né? E esses limites vão ditar para nós o tamanho da onda que a gente vai conseguir desencamadar. Legal? Bom, então isso é personificação ou prosopopeia. Vamos ver mais aqui, ó. Então você consegue ligar, fazer variações de exatidões colinérgicas de matérias e ondas, porque agora a gente consegue controlar e artificializar o sabor que mandam a gente sentir pelo princípio da reflexão descontrolada. E aí, com o controle em nós personificamos essa sentença para dizer o gosto sobre a inseminação que quer regir e estar rimando ou não intimidade de versos de conjuntos de contrações orgânicas. E aí, o que isso quer dizer? Você começa a dirigir a contração das raízes de flição, o fluido de som, de fissão de ondas no meio, e consegue ignorar algumas ou não a partir de eluição de operação de intercepção. Não, isso aqui sabe, isso aqui é a plasticidade neural, né? O que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó. Bom, se a gente tem um solo e a gente coloca uma semente, e essa semente ela vai se dirigir sobre o solo para poder fixar suas raízes e se alongar e crescer e produzir mais de si mesmo, você tem olha só, a composição
que diz o aparadeiro, né, possível. Então olha só, aflição, né, você tem, ó, a equalisão, o desesportar de uma fissão, né, desficionando, ó, e o decaimento. Assim é a energia, e a energia ela constrói espécies diferenciadas só que ela tem uma espécie para construir, né? Essa semente ela tem uma espécie para significar. Tipo, o dicionário ele reveste essas espécies. Se eu quiser criar uma espécie ainda não criada, eu vou ter que ir contra as espécies já criadas e tentar desenvolver algo que vai ser muito novo. Então eu vou precisar de sementes diversas para poder fazer cruzamentos e chegar numa inseminação nova. Então, se eu quero construir significado, ou eu quero trabalhar colocando, personificando algo que é da natureza, eu preciso de fazer esse dirigir raízes de contração, né? Esses fluidos de som. E aí eu capto e decorro esse capítulo num efeito de despercutir isso de outra forma, com outro símbolo, e assim sucessivamente, né? Vamos ver aqui se a gente tem a personificação. É mais ou menos isso, né? Exatidões colinéticas, matérias e ondas. A gente sentir pelo princípio de reflexão descontrolada. A sentença pode dizer o gosto. Logo você consegue aprender melhor sobre esse guarda-chuva e sobre a fonte, a localização que você precisa de apontar esse guarda-chuva, que significa o seu organismo, né, para sentir aquilo que você quer sentir. Então agora, controlar raízes quer dizer que você vai controlar esse guarda-chuva aqui, e aí dirigir a contrações raízes, e aí você vai escolher a subversão de sentido que da fonte enaltece você, segurança, saber, por revelar em você a capacitância raciocinante de familiaridade com o dose, né? Com a dose, com a dor, e desaparecer valor nessa abstração, nessa personificação de raciocinar, essa personificação de objetivos,
objetivos concretos que descrevem discretamente de você um foco de apresentar efeito e sintoma de denominar a dor a um comunicado. Deus e amém, e faz de conta de amém, de cerebelação. Eu gostei demais de falar dessa figura de linguagem. Essa figura de linguagem é uma figura que ela é muito analítica, porque os seres humanos elas utilizam essa figurinização a todo tempo para se livrar de dores, ou seja, desassimilar, desalucinar dores num outro sentido que não o sentido material. E aí essa tematicalização ela fica tão alucinante que o pessoal se verga a aprender de um produto esse empreendimento, essa artificialidade de desmascarar a dor. Um médico ou o doutor de si mesmo, né? Nós, na qualidade de médico de nós mesmos, sabemos sim que a gente despigmenta a dor e a gente sabe aquilo que dói e a gente sabe o nosso estado, porém a gente dissova, enterra esses ossos, essas camadas de expressão para poder apresentar aos nossos raízes de personificação que vão fazer com que eles creem que nós estamos bem ou que nós somos os mesmos, né? E aí às vezes a gente nem tá bem, mas a gente busca parecer que tá bem para não desenvolver nenhum desafeto, nenhum desavenço, nenhuma investigação sobre a nossa queda, sobre a nossa necessidade de tempo para poder colocar as nossas formularidades no lugar de paciência, né? E essa figura de linguagem ela é bem forte, ela é bem louca, bem precisa. Bom, falei tudo que eu queria falar dessa figura de linguagem e espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês, fui!